Travou aqui. Engraçado que na apresentação não está indo, não. Então, galera, foi aqui. O meu intuito é fazer o seguinte: o meu intuito não é ficar discutindo aqui muito questão de inícios, que eu vou passar bem rápido nessa parte aqui, né? Porque eu creio que essa parte aqui cai um pouco menos do que a parte de tectonismo, tá? Então, tipo assim, eu recomendo a leitura do livro didático, tá? Principalmente do capítulo 4 do livro didático, né? Lá do primeiro ano, que ele discute de forma bem sucinta isso tudo que eu vou falar aqui, tá? Nesse iniciozinho da aula. Tá? Então, a ideia é passar bem rápido, bem batido. Eu também tenho algumas aulas gravadas do ano passado, vocês lembram, né? Está lá gravado também no canal, que alguém, se alguém tiver alguma curiosidade, pode ir lá, né? Dar uma olhada naquela parte, tá? Bem, pessoal, a Terra, de certa forma, é um planeta que já tem aí mais ou menos seus bons 4,5 bilhões de anos, tá? Ela se formou junto com o Sistema Solar e ela se formou dentro de um processo que a gente chama de processo de acreção. Tá? Basicamente, o que é o projeto de acreção? O processo de acreção é o projeto em que a gravidade, né, vai comandando a aproximação de material ali da nuvem de formação do sistema, e esse material vai se agrupando, e quanto maior for o material, maior é a gravidade, né? Vale lembrar que a gravidade é uma força que está conectada à matéria, então qualquer objeto, né, que possui matéria, ele emana gravidade, tá? Então, aqui na Terra, a gente percebe pouco isso, porque você tem o atrito, você tem, né, a resistência do ar e coisa e tal, né? E você tem uma imensa massa de matéria, que é a própria Terra, cujo qual a sua gravidade acaba se sobressaindo sobre todos os outros objetos. Mas no espaço, isso não acontece, né? No vácuo do espaço, pequenos materiais, às vezes, né, com alguns centímetros de tamanho, eles acabam sendo atraídos vagarosamente, né, entre si e acabam se formando, né, se agrupando e formando corpos celestes cada vez maiores. E daí você tem a formação, tá, da Terra, tá bom? No princípio, a Terra se forma muito quente, né? Porque à medida que ela vai crescendo, você vai intensificando esses choques, né? Esses choques, eles vão gerando um calor de um nível tão alto, né, que a própria crosta do planeta ele não consegue se solidificar. Ele se mantém no estado constante de líquido, né, pastoso, que é muito parecido com o que a gente vê hoje em dia na lava que sai, né, dos vulcões. Outra coisa importante de a gente entender é que o manto da Terra, ou seja, a parte de baixo da Terra, né, que é quente, parte deste calor é energia. Na verdade, calor é energia, mas parte dessa energia que mantém o manto quente, ele é proveniente, né, desse período de impactos. Ou seja, esses impactos, eles geraram uma energia uma energia tão grande que essa energia ainda existe no planeta Terra em forma de calor, né, alimentando o manto terrestre. Tá? E aí vale lembrar que essa energia vai se dissipando vagarosamente, o que vai fazendo com que o planeta se resfrie. Né? Então, no primeiro momento, lá dos primeiros milhões de anos, a parte superior, a partir do momento que esses meteoros começaram a diminuir, a partir do momento que o sistema solar, né, ele começou a ter menos detritos, né, porque esses detritos foram atraídos por todos os planetas, a Terra começa a resfriar de fora para dentro. Então, a primeira parte a resfriar é a crosta, tá? E isso é basicamente a estrutura da Terra. Você tem uma crosta que resfriou, mais fria, uma casca fria e muito dura,
né, um manto que ainda está quente, que ainda se mantém quente, né, e um núcleo principalmente formado de ferro e níquel, né, que é essa parte até sólida devido à pressão, né, de todo o peso da Terra, tá? Então, qual é a diferença básica entre crosta e o manto? Bem, a diferença básica é que a crosta resfriou, né? É formada por compostos, por elementos leves, né? Principalmente silício, né? Os silicatos, né? E é muito dura, tá? Agora, em relação à composição química com o manto, ela se difere muito pouco, né? A grande diferença é de que ela é aquela parte da Terra que se resfriou, né, depois do fim da queda dos meteoros, né? Vale lembrar que, além dessa energia inicial, o que mantém também o manto ainda muito quente, né, são elementos radioativos que estão decaindo lentamente ao longo de bilhões de anos e que emitem calor, né, de certa forma, mantendo também esse manto liquefeito. No entanto, o processo natural de todo o planeta rochoso, pelo menos a princípio, né, é se resfriar por completo, né? Então, por exemplo, Marte hoje é um planeta totalmente morto, geologicamente. Por quê? Porque o seu manto já resfriou de tal forma que ele não consegue mais sustentar, por exemplo, um movimento de placas tectônicas, como acontece aqui na Terra, né? E aí, o que acontece com Marte? Marte é um planeta que a gente chama de geologicamente morto. Ele não tem mais vulcões, ele não tem mais tremores de terra provocados por deslocamento de placas, né? Outra coisa muito importante que Marte não tem é o seu campo magnético, que a gente falou na última aula, né? Porque o campo magnético, esse grande ímã, né, que envolve o planeta, ele é formado pelo movimento do manto, né, principalmente entre a diferença, né, do nosso núcleo, que gira consideravelmente mais rápido, né, movendo também pelas correntes de convecção o manto, e todo esse movimento de átomos acaba gerando uma grande, né, concentração de energia elétrica, e essa energia elétrica acaba formando um grande campo magnético, que é o que protege a Terra. Como Marte hoje é um planeta geologicamente morto, né, ele não tem mais esse campo magnético protetor, né? Então, inclusive, a diferença de Marte para a Terra é essa. Como Marte é muito menor do que a Terra, ou seja, é quase a metade do tamanho da Terra, ele resfriou muito mais rápido, né? E ao resfriar muito mais rápido, seu campo magnético sumiu, né? E o seu campo magnético, sem essa proteção, né, os ventos solares foram gradativamente varrendo a atmosfera de Marte, que também, por ser menor, tem uma capacidade menor de prender, né, esses gases no seu entorno, acabou varrendo a atmosfera para fora, a pressão atmosférica caiu e todos os oceanos de água líquida que existiam em Marte evaporaram, né, ao longo de alguns milhões de anos, tá? E hoje Marte é basicamente um planeta seco e frio, né, por causa de ser um planeta geologicamente morto. Isso pode acontecer com a Terra? Não só pode acontecer, como muito provavelmente vai acontecer um dia, tá? O que os cientistas discutem é se a Terra vai deixar de ser geologicamente ativa antes, por exemplo, do Sol explodir, né? Daqui 4 bilhões de anos, né? Então, assim, existe aquela questão, a Terra muito provavelmente talvez não sofra como Marte sofreu no seu primeiro bilhão de anos, exatamente pelo seu tamanho, né? E o seu resfriamento é tão lento, né, de que talvez até mesmo o Sol deixe de existir, que seria uma causa mais provável para o fim da Terra, né, do que a gente ter um problema com o campo magnético, com o planeta geologicamente inativo, tá bom? Pulando aqui, né, essa fotinha que eu gosto muito, porque ela é mais ou menos uma foto, né, uma sequência do processo de formação do planeta Terra, né, lá desde, né, e aí aqui, peraí, deixa eu ver se eu consigo. Então, desde aqui, né, dessa foto aqui que mostra o período de acreção, tá? O segundo momento, que é o momento do grande bombardeio, tá? E aí esse bombardeio vai emitindo gases do interior, principalmente vapor d'água,
né? Vale lembrar que aqui, da onde vem a água da Terra, é também uma discussão bastante intensa entre os cientistas, né? Alguns acreditam que essa água já estava contida, né, no manto terrestre e acabou escapando durante o período do grande bombardeio. Outros cientistas acham que a água veio em forma de meteoros, né, que vieram lá da nuvem de Oort, que é uma nuvem de detritos que fica fora do nosso sistema solar, e esses meteoros, ao caírem na Terra, acabaram liberando vapor de água, tá? Mas alguns outros cientistas acham que talvez tenham vindo dos dois processos, tanto do vapor que saiu do manto, quanto, né, do vapor que saiu de asteroides. O fato é que uns 400 milhões de anos depois da formação da Terra, você vai ter um período de resfriamento da atmosfera. Esse período de resfriamento vai permitir que todo aquele vapor de água que estava em forma, né, de gás em volta do planeta começasse a condensar e a cair em forma de chuva torrencial, né? E essa chuva durou milhares de anos, tá? E ela contribuiu bastante tanto para o resfriamento da crosta quanto para a formação dos oceanos, né? E aí vai lembrar que é exatamente neste período, né, em que você tem essa água batendo na rocha quente, que você vai liberar os sais minerais, e esses sais minerais vão se diluir a água e vai formar os oceanos de água salgada que nós temos aqui na Terra, tá? Aí a pessoa pode dizer assim, pô, mas peraí, professor, então foi aí nesse período que o oceano se tornou salgado? Foi, né? Ah, mas o sal, ele não decanta, ele não deveria ir para o fundo, igual numa panela, né? E depois o oceano se tornar um mar de água doce? Mas só que o que acontece? Geologicamente falando, né, a crosta terrestre ela está sempre se movimentando, né? Então isso remexe aquele sal que está contido no fundo, né? Sem falar de que os próprios continentes, ao serem degradados pela chuva, pelo sol, pelo intemperismo que a gente fala, né, que vai degradando a rocha, isso faz com que uma concentração constante de sais minerais sejam conduzidas, né, pelos rios do mundo até o oceano. E aí vai lembrar, a água de um rio também tem sais minerais, então ela também tem uma concentração de sais, né? Só que é uma concentração muito menor do que a que você tem nos oceanos, né? Então, por isso que a gente chama a água, né, dos rios de água doce, né, e a água dos oceanos de água, né, salgada. E aí também a gente consegue perceber isso até no paladar, né, devido à alta concentração desses sais, tá? Quem foi aqui, não sei, eu acho que eu até perguntei isso já na última aula, mas se alguém aqui já foi ali na Costa do Sol, ali, Cabo Frio, principalmente Arraial, já sentiu também que a água, além de ser muito fria, por causa do fenômeno de ressurgência, né, da água do fundo do oceano, é também uma água muito salgada, né? E por que é uma água muito salgada? Exatamente porque se carrega do fundo do oceano, né, a água ali que está a 2, 3 mil metros de profundidade, que é uma água que tem uma concentração de sal muito grande, né? E ela acaba sendo empurrada para cima, e você consegue perceber isso, né, quando você mergulha ali naquelas praias daquela região ali, tá? Então, depois de uns 600 milhões de anos de formação inicial da Terra, aqui do Sistema Solar, você vai ter um planeta que ainda não tem oxigênio, mas já tem água em estado líquido, já tem calor, já tem raios e trovões nas suas nuvens, o que confere uma certa energia, né, à formação de processos químicos, tá? Então, acredita-se que ali, há uns 600 milhões de anos depois da formação da Terra, você já tem as condições químicas necessárias para a formação da vida, tá? E aí, a vida, quando ela se forma, logo no primeiro bilhão de anos da vida da Terra, né, da existência da Terra, ela começa também a transformar a Terra. Por quê? Porque no primeiro momento você vai ter seres unicelulares heterotróficos, né? Ou seja, isso é muito importante porque é um conteúdo que mistura também um pouquinho de biologia. Vocês talvez já tenham visto isso em biologia também, né? Então, no primeiro momento, você tem criaturas heterotróficas, ou seja, aquelas criaturas que se alimentam da matéria orgânica abundante nos oceanos, tá? Mas depois você tem a formação, graças à evolução, né, e à pura coincidência química, né, você tem a formação das primeiras criaturas autrófagas, ou autotrófagas, né? Essas criaturas começam a sintetizar oxigênio através da fotossíntese.
né? E aí, num primeiro momento, essas criaturas inundam os oceanos de oxigênio, né? Isso, quando eu falo nesse primeiro momento, eu estou falando nos primeiros milhões de anos, tá? Em que essas criaturas se multiplicam pelos oceanos, então elas enchem o oceano de oxigênio, esse oxigênio se mistura ao ferro que está contido ali, lespa, né? Nos oceanos, né? E aí, então, você tem a formação de óxido de ferro, e esse óxido de ferro, ele decanta, né? Ou seja, ele vai para o fundo dos oceanos, depois ele é, né, coberto por outros sedimentos, e todo esse depósito de ferro, né, inicial são os depósitos de ferro que nós costumamos hoje em dia a explorar em vários lugares do mundo. Então, por exemplo, em Minas Gerais, você tem o quadrilátero ferreiro, né, onde você explora o minério de ferro em grande quantidade. Esse minério de ferro, ele é originário desse período, né? Ou seja, de 3 bilhões de anos, de 2 bilhões de anos atrás, né? Que num determinado momento se tornou fundo de oceano. Tá? Então, a gente está falando de um produto que estava no fundo do oceano e hoje está em Minas Gerais, né? Logo o estado que se ressente tanto de não ter uma praiazinha, né? É a prova de que a crosta terrestre está em constante, né, modificação e em constante movimento, tá? Tanto lateralmente quanto verticalmente, como a gente vai falar daqui a pouco, tá? Formação da Lua, eu acho que é menos importante, tá? Ou seja, raramente isso cai no vestibular, tá? Assim, essa parte aqui é importante, né? Muitos alunos ficam, né, chateados com esse negócio de eras geológicas, porque tem um monte de nome aqui. Eu tenho certeza que quem inventou esses nomes aqui deve ter sido algum biólogo disfarçado, né, de geólogo, porque você vê que tem vários nomes complicados e todos esses nomes, é claro, ficam mais fáceis de você decorar depois que você entende o sentido deles, tá? Agora, como a gente não tem tempo e nem é nosso interesse aqui, né, ficar decorando o nome de eras geológicas, eu posso só dizer para vocês, tá, que essas duas primeiras colunas aqui, elas talvez sejam as mais interessantes de vocês, né, prestarem atenção, tá? Por quê? A primeira coluna é a que fala sobre os éons, tá? Ou seja, é simples. A Terra é basicamente dividida em dois grandes períodos, né? Um período que nós chamamos de período pré-cambriano, tá? Que é basicamente formação da Terra até uns 4 bilhões de anos atrás. Desculpa, 4 bilhões de anos atrás, não. Aí, até mais ou menos uns 500 milhões de anos atrás. Então, na verdade, comporta esse período pré-cambriano, ele comporta, né, quase toda a história da existência da Terra, né? Então, vejam vocês, eu repetindo. Esse período pré-cambriano, ele representa desde o período da formação da Terra, há 4,5 bilhões de anos atrás, até mais ou menos há 500 milhões de anos atrás. Então, esse período compreende 4 bilhões de anos. Então, na prática, é o período da maior parte da existência da Terra. Tá? Aí a pessoa pode dizer assim, pô, professor, mas eu não entendi. Se é o período que compreende a maior parte da existência da Terra, por que aqui só tem 2 divisõezinhas e é tão pouquinho, né? Parece até que essa tabela está me dizendo que foi pouco tempo. Não, é porque, primeiro, existe uma grande dificuldade de você estudar esse período, porque existem poucos registros geológicos desse período, né? Inclusive na crosta mesmo. Tá? Ou seja, a crosta, como ela está em constante movimento, as rochas também estão sendo recicladas todo momento. Então, você encontrar rochas de 2, 3 bilhões de anos é raro, é difícil você encontrar. Tá? Então, isso gera pouco estudo, né? Você tem pouca coisa para poder acrescentar nesse período da história. Outra coisa também importante é o seguinte, a vida ela surgiu mais ou menos nos primeiros 600 milhões de anos da existência da Terra, o que faz, inclusive, os cientistas acreditarem de que a vida ela é muito abundante até no universo, porque ela é quase que uma consequência química das condições ideais, né, de um planeta em formação. Agora,
vale lembrar que a vida que eu estou falando aqui é basicamente a vida unicelular, né? Ou seja, criaturas unicelulares. E assim foi durante boa parte da história da Terra. Então, durante bilhões de anos, a vida ela se manteve de forma unicelular. É por isso também que muitos cientistas são céticos em relação à formação de criaturas inteligentes, né, em outros planetas. Por quê? Porque o que a ciência nos mostra, o que a Terra, que é o único exemplo que nós temos até hoje, nos mostra, é de que a vida é relativamente fácil de surgir, né? Mas ela tem uma grande barreira, né? Natural, que é essa barreira de criaturas unicelulares se convertendo em criaturas pluricelulares, né? Então, essa barreira levou bilhões de anos aqui na Terra para ser rompida. Tá? E, na prática, ela só vai ser rompida no final do período pré-cambriano, né? E aí, no período cambriano, que é esse período aqui, ó, é que a gente vai ter a grande explosão do cambriano, que é quando essas criaturas pluricelulares começam a se modificar, né, rapidamente, tá? E aí você tem a formação de quase todos os taxos da biologia, né? Surgem os fungos, as bactérias, surgem, né, os animais, as plantas, tá? Então, esse período aqui é um período especial na história da Terra. Ah, professor, mas como eles sabem isso? Tinha alguém aqui anotando isso? Não, esse também é um ponto importante. Tudo que a gente sabe sobre o passado geológico da Terra vem de estudos, tanto das rochas, quanto do estudo, né, dos fósseis. O que são fósseis? São materiais impressos na rocha, né, principalmente formatos de criaturas, né, pré-históricas que acabaram se fixando em algum tipo de sedimento e depois esse sedimento conservou o formato dessas criaturas e ele passou por um processo de fossilização em que você vai ter esse sedimento se tornando basicamente uma rocha, né? E aí esse material está ali impresso e a gente pode estudar tudo isso a partir desses materiais. Então, quando a gente estuda, né, as rochas e os fósseis, a gente nos mostra, ou seja, nos indica que antes de 500 milhões de anos atrás, você tinha basicamente um planeta só formado por criaturas unicelulares e de 570 milhões de anos atrás para cá, a gente tem essa grande explosão do Cambriano, tá? Então, ó, éons, nós temos dois grandes éons, o pré-cambriano, né, e o fanerozoico, tá? Que é basicamente o éon que compreende essas três eras aqui, tá? Ou seja, a era paleozoica, a era mesozoica, meso vem de meio, tá? Então é mais fácil de decorar, e a nossa atual era, né? A era cenozoica. Gente, olha só, basicamente, quando você estuda isso aqui bastante, né, você vai começando a se acostumar com alguns nomes, né, principalmente de períodos, tá? Porque muitos desses períodos aqui indicam grandes períodos de extinção, né, grandes extinções. Tá? Mas eu acho que para vocês já fica legal saber isso. Tá? Você tem, dentro do Fanerozoico, três grandes eras. A Paleozoica, que é essa era em que você tem a formação das criaturas pluricelulares e a formação também, principalmente, dos répteis, né, anfíbios, que vão, de certa forma, dominar o planeta, tá? Mas também a formação de todos os outros taxos já ocorrem aqui no período Paleozoico. Tá? O período Paleozoico, ele começa com uma grande explosão de vida, que é o Cambriano, e termina com uma grande extinção, talvez a maior extinção de todos os tempos, que é a grande extinção do Permiano. Tá? Muito maior essa extinção do que a extinção dos dinossauros. Tá? Isso também é outra coisa que tem que ficar entendido na cabeça de vocês. Os dinossauros, eles são um grupo, né, de seres vivos que muito provavelmente vão evoluir dos répteis. Tá? Então, os répteis são anteriores aos dinossauros. E os dinossauros, eles prosperaram principalmente no período paleozoico, tá? Onde eles tiveram seu auge, dominaram todos os nichos biológicos, tá? E tiveram um fim abrupto, ou seja, um fim
né, muito rápido, também isso nos mostram os registros fósseis, tá? Aqui no final do período Cretáceo. Tá? Tanto que hoje a questão mais aceita, né, é de que um grande asteroide ele foi o responsável pelo fim definitivo dos dinossauros. Tá? E é sempre bom lembrar de que a maioria dos cientistas concordam que a Terra já vinha sofrendo grandes transformações climáticas, tá? Geológicas, que estavam extinguindo gradativamente os dinossauros, tá? Mas esse grande asteroide que atingiu aonde hoje é a Península do Yucatán, no México, esse grande asteroide foi aquele empurrão final, né, para a extinção dos grandes dinossauros. Tá? Mas isso é uma coisa muito importante. Por quê? Porque meio que permitiu o desenvolvimento de outras criaturas que já existiam, como, por exemplo, os mamíferos. Né? E o período Cenozoico, que é a nossa era, é a era dos mamíferos, em que eles vão ocupar os nichos que os dinossauros deixaram, vão se difundir pelo mundo, e aí a gente vai chegar, inclusive, ao último braço ali dos mamíferos, que são os primatas, né, que são os nossos antepassados, que vão gradativamente evoluir para a formação dos hominídeos, né? E também dos macacos modernos. Vale lembrar, quando a gente fala sobre aquela ideia de que o homem veio do macaco, não é correto essa afirmação, tá? A teoria nunca falou isso, o homem não veio do macaco, né? O macaco não veio do homem e nem vice-versa, tá? O que você tem, na verdade, são criaturas simiescas, né, primitivamente falando, há 3, 4 bilhões de anos atrás, quando você olhava para uma dessas criaturas, você realmente via uma aparência de macaco, mas não eram os macacos modernos. Era uma criatura que depois evoluiu, né, formando troncos evolutivos. Esses troncos evolutivos foram dar aos macacos modernos, né, e foram dar aos hominídeos, que depois deram ao Homo sapiens, que é o ser humano moderno. Então, o homem não veio do macaco. Na verdade, a gente tem um parentesco com os macacos. Né? Isso fica bem claro quando a gente analisa, né, geneticamente o nosso DNA com o dos primatas modernos, e a gente vê que é um DNA quase igual ali, muda ali 1%, né, do material genético dos primatas em relação aos seres humanos. Agora, mas quer dizer então que a gente é parente de macaco? Fique tranquilo, nós somos parentes de todas as criaturas vivas da Terra. Né? Ou seja, geneticamente falando, né, quando você analisa o DNA de uma planta, por exemplo, você vê que a planta ela casa muita coisa com o nosso DNA. Né? Quase 70% do DNA de uma planta é idêntico ao DNA de um ser humano. Tá? Então, são 30% de DNA que diferencia uma planta de um ser humano. Né? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, na prática, tanto as plantas quanto os seres humanos vieram de alguma criatura, né, vieram de algum ser em comum, tá? Porque se não tivesse vindo de seres em comum, a gente teria DNAs completamente diferentes, tá? Bem, espero que vocês tenham entendido essa parte, né? Vou passar aqui bem rápido, porque isso aqui é basicamente o que eu falei para vocês agora, né? Tudo bem, gente? Dúvidas? Alguma dúvida? Pode falar agora. Ou fale depois, não tem esse drama, não. Tudo bem? Tranquilo, né? Beleza. Então, vamos entrar nessa parte aqui de estrutura da Terra, tá? Como eu falei para vocês no início da aula, basicamente, a gente pode dividir a Terra, né, em crosta, manto e núcleo, tá? E existem algumas subdivisões. É interessante, porque como a Terra, né, é uma imensa esfera, né, para o desespero dos terraplanistas, tá? É de se imaginar de que a gente está aqui na superfície e de que, para a gente poder chegar até o núcleo do planeta Terra, a gente teria que cavar 6.000 quilômetros. Tá? Né, boa parte da Terra, então, ou seja, na verdade, a esmagadora parte, ou a maioria da parte da Terra, né, da litosfera, a gente não tem como ter acesso. Tá? Por quê? Porque se a gente começar a cavar, a gente vai deparar com temperaturas elevadíssimas e níveis de pressão também muito elevados. Então, não existe nenhum material sintetizado pelo homem que é capaz de conseguir, né, furar mais do que alguns quilômetros a crosta terrestre, tá? Inclusive, nem mesmo é possível atingir o manto terrestre. Por quê? Porque a gente está falando de um desafio tecnológico, de engenharia absurdo.
né? Por incrível que pareça, a gente fala muito da corrida espacial durante a Guerra Fria, né? Mas durante a Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética também disputaram uma outra corrida que ficou menos famosa, que é a corrida para o manto. Ou seja, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética tiveram projetos de construção de grandes, né, perfuratrizes que tinham como objetivo tentar atingir o manto terrestre. Tá? E aí você tem, né, um recorde aí de 10, 12 quilômetros de profundidade, tá? Mas até hoje não foi possível em nenhum dos dois países, os dois países abandonaram o projeto, né, antes mesmo de chegarem perto do manto terrestre. Tá? A nossa crosta, ela tem uma espessura que varia aí entre 5 quilômetros a 70, tá? Mas esses 5 quilômetros, ele geralmente está associado a placas tectônicas marítimas, que são muito mais densas, formadas de basalto, tá? E a parte mais, né, espessa da Terra, né, da crosta terrestre, é formada principalmente por compostos graníticos, que são menos densos, são rochas menos densas do que o basalto. Tá? E essas rochas estão relacionadas a placas tectônicas continentais. Tá? Então, é aquela questão, professor, mas você falou aí que a Terra tem uma espessura em alguns lugares de 5 quilômetros, por que os caras não furaram aí, que a crosta é mais próxima? Primeiro, porque a gente está falando de locais do fundo do oceano, ou seja, você teria que primeiro, né, vencer toda a pressão dos oceanos, né, e ir até 5, 6 quilômetros de profundidade no oceano, e depois você teria que, né, cavar em uma rocha muito mais espessa, muito mais dura, né? Então, assim, tecnologicamente falando, é impossível até os dias de hoje, tá? Então, lá naquele período da Guerra Fria, os caras começaram a procurar locais onde a crosta, e principalmente as placas tectônicas continentais, eram mais finas, tinham lá seus 20, 25 quilômetros, e eles começaram a tentar furar ali, mas mesmo assim, nem os Estados Unidos, nem a União Soviética conseguiram, né, atingir o manto terrestre. E aí a pessoa diz assim, pô, professor, mas se ninguém nunca conseguiu atingir o manto terrestre, como diabos a gente sabe o que tem dentro do manto terrestre? Bem, como eu falei para vocês, a crosta, ela é muito parecida com o manto, só que ela está fria, ela resfriou. Então, a própria análise da crosta já é um indicativo do que acontece no manto. Além do mais, nós temos, né, os próprios vulcões, que, bem ou mal, cospem lava, né, e essa lava, né, ela traz muito do material que está lá no manto terrestre. Né? Então, a gente, ao estudar a lava que sai dos vulcões, também é, né, uma forma de você estudar o que acontece e o que tem dentro da Terra. Por fim, a outra forma de você entender o que tem no manto terrestre é de forma indireta, analisando principalmente a propagação de ondas sísmicas. Né? Então, toda vez que existe um tremor de terra, você tem a propagação de ondas sísmicas, principalmente pelo manto terrestre, né? E aí você consegue analisar várias coisas, como densidade, composição, né? Movimento, principalmente pelo deslocamento dessas ondas sísmicas. Tá? Então, basicamente, o que você tem aqui é uma série de formas indiretas de analisar e estudar o que tem tanto no manto quanto o que tem na crosta terrestre. A própria análise também do campo magnético também nos traz muito indicativo do que tem lá dentro, né? Do que tem lá dentro da Terra. Tá bom? Continuando aqui, né? Aqui, mais uma imagem que eu mostrei para vocês. Aqui, ó, essa imagem vem mostrando o deslocamento das ondas tectônicas. Inclusive, você tem um espaço, né, de sombra, tá? Você tem um espaço de sombra de determinados tipos de deslocamento de ondas sísmicas, o que nos indica o quê? Nos indica que a Terra tem um núcleo sólido. Né? Esse núcleo sólido, ele é meio que provado exatamente por você ter uma região de sombra. Mas peraí, professor, não entendi chongas do que você está falando aí. Como assim sombra? Bem, basicamente, a gente os cientistas espalham pelo mundo uma série de equipamentos muito sensíveis que são chamados de sismógrafos. Os sismógrafos, eles detectam ondas sísmicas até
né, em escalas abaixo da escala 3 na escala Richter, né? Porque o ser humano só consegue perceber um tremor de terra quando esse tremor de terra é acima de 3 na escala Richter, né? Então, os sismógrafos não. Os sismógrafos, eles conseguem detectar ondas, né, bem mais sensíveis. E quando você tem um tremor de terra num ponto na Terra, como aqui, ó, o epicentro, tá? Esse tremor, ele se propaga pela crosta, mas quando o material se propaga quando a onda se propaga por um material sólido, ela tende a ser muito mais restrita, ela se desloca por um espaço muito menor. Agora, quando a onda se desloca por um material líquido, né, essa onda se propaga por distâncias muito maiores. É só você ver quando você, por exemplo, bate numa mesa ou bate no chão, às vezes uma pessoa a 2, 3 metros já não consegue sentir a vibração daquela onda, né? Agora, se você joga uma pedrinha em um lago ou em uma piscina, você consegue ver a onda, né, daquela pedra se propagando por toda a piscina, por todo o lago, né? Então, essa é uma característica. A onda ela se propaga pelo ambiente e de forma mais simples quando esse ambiente é líquido, né? Ou semipastoso, né? Ou gasoso, né? E, então, a gente consegue perceber isso por esses sismógrafos. Toda vez que tem um tremor de terra, né, os sismógrafos conseguem captar no mundo inteiro esse tremor de terra. Mas não porque esse tremor de terra se propagou pela crosta, e sim porque ele se propagou pelo manto, né? E essa sombra aqui é um indicativo de um local onde essas ondas não conseguiram se propagar de forma correta, né? Então, o que você tem aqui é basicamente uma região sólida. Apesar, vejam vocês, do núcleo da Terra está a temperaturas altíssimas, né? Deixa eu ver, peraí. O núcleo da Terra está a temperaturas de 5, 6 mil graus, né? O que seria o suficiente para fundir o ferro, né, e o níquel dessa região. Só que o que acontece? Como a pressão é muito grande, mesmo a temperaturas muito altas, tá? Muito altas, esse material não consegue se liquefazer, tá? Outro conceito que é relativamente simples, mas que de vez em quando é cobrado no vestibular, é esse conceito de astenosfera, tá? Então, apesar de ter esse nomezinho feio, e algumas pessoas até confundirem com atmosfera, a astenosfera é uma zona de transição, tá? Uma zona de transição entre o manto, tá? O manto que está aqui embaixo, e a crosta terrestre, que é formada basicamente por grandes placas tectônicas, tá? E por que essa zona é uma zona de transição? Porque é essa região onde você tem, por exemplo, placas se liquefazendo, né? Placas e uma nova crosta se formando, tá? Além do mais, ela confere uma fluidez ao deslocamento, tá, das placas tectônicas, tá? É interessante que eu costumo falar que é muito parecido quando você está numa... Não sei se vocês já tiveram essa excelente experiência de andar sobre um lamaçal, né? Ou seja, você tem um local de terra, choveu muito no dia anterior e está aquele lamaçal ali, né? E aí você tem o seu pé, que é sólido, né? A bota, sei lá, que é sólida, e aí quando você fica o pé ali na lama, e dá, né, a lama, ela parece graxa, e dá aquele escorregão, e você vai com tudo no chão, né? Então, eu gosto de imaginar a astenosfera como essa lama, né? Debaixo da lama você tem o solo, a terra firme, né? O chão firme, né? E em cima você tem o seu pé, né? E aí, basicamente, a lama está entre os dois ali, conferindo uma fluidez para o deslocamento do teu pé, com o final, né, trágico de você ir com tudo no chão e ficar todo sujo de lama, né? Então, a astenosfera é muito parecida à sua propriedade, né? Ela está ali, uma situação semifluida, semipastosa, né? E é o local onde as placas tectônicas meio que conseguem, né, deslizar, né? E aí sempre é bom lembrar de que as placas tectônicas elas deslizam não porque elas querem, né? Elas são objetos, e como qualquer objeto, ele só se move quando você tem algum tipo de força atuando sobre esse objeto, né? Se o objeto estiver aqui paradinho aqui, ele vai ficar paradinho aqui para sempre, tá? Agora, para eu poder mover esse objeto, eu tenho que conferir uma força nele. As placas tectônicas são a mesma coisa. Então, da onde vem a força que move as placas tectônicas? Basicamente, do
próprio deslocamento do manto. Ou seja, o manto, como ele está em movimento, tá? Principalmente através do que a gente chama de correntes de convecção, tá? Ou seja, o núcleo da Terra está muito mais quente do que a crosta, né? Então, você tem uma zona mais quente e uma zona menos quente. Isso gera bolhas de convecção que fazem com que o manto esteja se movendo de forma bem lenta, mas constante, né? E esse movimento acaba empurrando as placas tectônicas sobre ele, né? E essas placas acabam se movendo pela astenosfera, tá? Espero que tenha ficado bem tranquilo aí para vocês o entendimento desse conteúdo, tá? Então, a crosta da Terra, ela em si não é uma coisa só, tá? Ou seja, existe uma diferenciação na sua composição química, tá? Muito ainda devido àquele período de resfriamento do planeta, né? E aí você vai ter um material mais denso, né? Ele decantando, e o material menos denso, tá? Permanecendo incrustado na crosta, né? É por isso, gente, por exemplo, que o núcleo da Terra é basicamente formado de ferro e níquel, que são compostos relativamente abundantes no planeta, né? E que durante aquele período que o planeta estava liquefeito, acabaram indo decompondo, né? Se depondo, depositando na parte mais baixa da Terra, né? Onde a gravidade é mais intensa. Então, boa parte do níquel e do ferro se concentraram lá. Ah, professor, mas a gente encontra ferro aqui na Terra, aqui na crosta. Por quê? Porque eu estou falando de rocha também, não estou falando de um copo d'água, né? Então, parte desse material denso ficou contido na nossa crosta, mas, proporcionalmente falando, é muito pouco, né? Se você comparar, por exemplo, ao que a gente tem no núcleo da Terra, tá? Então, a mesma lógica também pode se aplicar à nossa crosta, né? Cujo qual essa parte continental, que é menos densa, tá? Ela recebe o nome de Cial, né? E esse nome é basicamente uma abreviação dos principais elementos químicos dessa rocha, né? O silício e o alumínio, tá? E você tem, basicamente, aqui, tá? O cima, é engraçado, né? Porque recebe o nome de cima, mas fica embaixo, tá? Mas por quê? Porque aqui você vai ter, basicamente, a composição de manganese e silício, né? E aí você tem o quê? Você tem que a composição básica do... Eu falei manganese, desculpa, mas é magnésio, tá? É que é a composição básica do basalto, tá? Então, aqui você vai ter rochas graníticas, tá? Que são compostos mais leves, e você vai ter aqui os compostos, né, mais pesados, que vão formar a base da crosta, tá? Então, quando você vai analisar, por exemplo, uma crosta, uma placa tectônica oceânica, ela tende a ser menos espessa, mas mais densa, composta principalmente por aqui pela cima, né? Quando você vai ver uma placa continental, ela é menos densa, tá? Mas ela é composta principalmente pelos silicatos, aqui, silício e alumínio, tá? E é mais espessa, tá? E é engraçado, porque isso, deixa eu ver se está aqui, né? Essa questão aqui de você ter uma placa mais espessa menos espessa e mais densa, e uma placa mais espessa, mas menos densa, isso se deve principalmente a um processo, né, físico, que é a isostasia, tá? Ou seja, como a composição da crosta está sobre um manto fluido, né, você tem um certo equilíbrio, né, que acaba conferindo essas proeminências na crosta, né, esses calombos na crosta, que são basicamente as placas tectônicas continentais, tá? Então, está relacionado principalmente à distribuição de densidade da crosta sobre o manto. Aqui, para fechar a composição da nossa crosta, tá? Como eu falei para vocês, principalmente de silício e alumínio, mas você também tem uma concentração absurda de oxigênio. Esse oxigênio está onde? Está misturado principalmente ao silício, formando silicatos, tá? Vale lembrar, gente, sempre que o oxigênio, ele é bem saidinho, ele é bem namorador, né, entre os elementos químicos, ou seja, ele está sempre grudado com os outros, tá? Ele é muito reativo.
tá? O processo de oxidação é muito intenso, então raramente você encontra oxigênio livre, tá? Ah, mas a gente tem oxigênio livre na atmosfera, você falou que 20% da atmosfera é oxigênio, papapá. Só tem oxigênio na atmosfera porque constantemente, né, criaturas, principalmente os fitoplânctons, estão fazendo fotossíntese e liberando oxigênio na atmosfera. Porque se não tivesse essas criaturas, se essas criaturas deixassem de existir, por exemplo, se, por exemplo, a gente destruísse a camada de ozônio e os raios ultravioletas matassem todos os fitoplânctons dos oceanos, né, a gente teria, com o passar do tempo, a queda constante desse oxigênio, porque ele iria se ligar a outras coisas, né, através do processo de oxidação, e com o tempo a gente teria uma redução do oxigênio na atmosfera. É por isso que quando os cientistas procuram em outros planetas, principalmente, a gente chama aí de exoplanetas, planetas em outras estrelas, né, girando em outras estrelas, geralmente se procura alguns marcadores químicos que poderiam ser indicativos de vida, né? Um desses marcadores químicos é a presença de oxigênio na atmosfera, tá? Que hoje em dia, né, é muito produzido aqui na Terra por formas de reações químicas de seres vivos. Ah, professor, mas tem outras formas que podem, outras reações químicas não vivas que podem liberar oxigênio? Tem, né? Mas o nosso caso aqui da Terra é principalmente criaturas vivas, tá? Essa outra gráfico aqui mostra, tá, a questão da forma da Terra, né? A gente costuma associar a Terra a uma forma geóide, né? Por quê? Porque ela tem reentrâncias e grandes protuberâncias, tá, em relação ao planeta. Então, assim, quando a gente olha o planeta de fora, de longe, ele parece uma esfera bonitinha, né? E tanto que a gente já ouviu falar isso, até lá no ensino fundamental, a Terra ela é uma esfera, né, achatada nos polos. Ah, por que ela é achatada nos polos? Ah, porque alguém pegou Não, porque a própria rotação da Terra faz com que ela se deforme, né, como se fosse aquela bola dentão de leite, sabe? Quando você chuta aquela bola dentão de leite, ela fica toda torta, né? A Terra é assim. Como ela é só uma fina camada de rocha e ela é basicamente toda manto liquefeito, ela está super influenciada pela rotação da Terra, o que faz com que ela se deforme nos polos e se alongue no Equador. Tá? Então, não é totalmente equivocada essa definição. A Terra é uma esfera achatada nos polos, né? Essa definição não está equivocada. Em grande escala, a Terra é assim mesmo. Tá? Agora, quando você vai analisar principalmente o relevo de uma forma geral, você vê que a Terra ela tem protuberâncias, algumas regiões que ela é mais, né, para fora, outras reentrâncias, alguns locais que ela tem grandes depressões, né? Agora, é claro que isso é uma análise muito, muito mais dedicada, principalmente em relação a variações de gravidade, né, para você chegar a essa ideia de que a Terra é uma geóide, tá? Aqui, inclusive, eu mostro essa ideia, né, de geóide, porque aqui isso que seria uma elipsoide, que é essa ideia abstrata da Terra sendo, né, uma esfera achatada nos polos, tá? Mas, mais precisamente, a Terra seria mais ou menos isso aqui, ó. Ela tem grandes reentrâncias, ela tem grandes protuberâncias, tá? Que, a olho nu, visto do espaço, a gente não consegue ver isso aqui, tá? Devido ao tamanho do planeta. Mas quando você vai analisando geologicamente, tá, o planeta, você vê e você consegue perceber essas modificações, né, elipsoides, geóides, né, desculpa. Então, vejam só, aqui seria uma imagem, né, mais aproximada do que seria a Terra se você exagerasse, tá? Exagerasse essas deformações que a gente tem. Então, vocês podem ver que em alguns lugares a Terra é bem profunda, né? E aí você vê nessa parte azul escuro, e em alguns locais ela tem uns calombos, né? Como no caso do Himalaia, que vocês podem ver aqui, nos Andes, tá? São esses grandes calombos. Se a gente exagerar ainda mais essa deformação, tá? A gente chega a uma imagem parecida com essa aqui, tá? Ou seja, você vê que, principalmente na Europa, né, e aqui na América do Sul, a Terra tem uns grandes calombos, tá? Mas no Oceano Índico, por exemplo, a Terra tem uma grande reentrância, tá?
nessa região aqui, tá? É claro, essa imagem aqui é exagerando essas deformações que os cientistas conseguiram perceber, tá bom? Bem, basicamente, dessa parte de estrutura da Terra, gente, é isso, tá? Então, alguma dúvida? Fale agora, enquanto eu estou fazendo aqui a transição para o outro slide. Pode falar agora, pode perguntar agora. Tranquilo, tudo certo, né? Olha lá, hein? Olha lá, hein? Aí. Tudo bem, legal. Patrick, eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, não, Patrick. Se um pneu de caminhão estourar dentro de um líquido e você estiver dentro dele, o que rola? Como assim? Não consegui entender. Puxa aí puxa aí no áudio aí, Patrick. Se tipo um rio. Se o pneu de caminhão estourar dentro de um líquido e você estiver nele aonde? No líquido ou do pneu? Como assim? Não, olha só, não sei, sinceramente. A tendência, né, na verdade, se um pneu estourar, é o líquido entrar no pneu, né? E ele vai ser abafado, né? Ele vai ser muito mais abafado do que, por exemplo, no ar. Porque o líquido é mais denso, né? Envolve o pneu, né? Ah, ele está falando aqui que um caminhão caiu no rio e o pneu estourou. As ondas sonoras me deixariam surdo? Não, porque as ondas sonoras elas se propagam de forma mais com uma dificuldade maior, né, no ambiente líquido, tá? No ambiente líquido, por quê? Porque o ambiente líquido é mais denso do que o ambiente gasoso, tá? Então, tipo assim, pensa assim, o ambiente gasoso, a minha fala aqui, para vocês terem uma ideia, eu consigo falar e propagar ondas sonoras apenas modificando pequenos filamentos, né, de tecido, né, que são as minhas cordas vocais. E mesmo assim, eu consigo, né, às vezes, propagar essa onda sonora por centenas de metros, tá? Então, por quê? Porque a densidade do ar é muito menor do que a densidade da água. Mas se eu, por exemplo, estiver debaixo d'água, eu acho que todo mundo já fez isso, debaixo d'água, e tento dar um grito, né? O grito sai totalmente abafado. Por quê? Porque eu tenho um ambiente extremamente mais denso do que o ar, né? E você não vai, a pessoa, às vezes, alguns metros ali, 5 metros, não escuta. Né? Ou seja, vocês podem fazer essa brincadeira depois numa piscina, né? Uma piscina de um clube. Eu fico de um lado da piscina, você fica do outro. Aí os dois mergulham e um tenta gritar para o outro ouvir. Não consegue. Né? Mas se você sair da piscina e falar com a pessoa vai te ouvir. Por quê? Porque eu estou falando de ambientes com densidades muito diferentes. Tá? A mesma lógica serve para o tremor de terra, por exemplo, tá? Quando você tem um grande... Por que é um tremor de terra? Um tremor de terra, um sismo, é um deslocamento de uma quantidade absurda de material, tá? Então, imagina a força necessária para você conseguir empurrar um continente inteiro alguns centímetros, ou até metros, como acontece em alguns tremores de terra. É tanta força, tanta... Eu mesmo só consegui até hoje a metade, né? 2, 3 centímetros, empurrar um continente 2, 3 centímetros.
tá? Tá brincando, né? Foi menos do que isso. Então, assim, na verdade, se você pegar todas as bombas nucleares que existem na Terra, enterrar a uns 30, 40 metros, 40 quilômetros, e detonar essas bombas todas ao mesmo tempo, né, você teria uma fração de um tremor de terra, né, de grande escala, de grande proporção. Tá? Então, mesmo assim, mesmo como sendo um evento absurdamente energético, tá? O deslocamento das ondas, né, de tremor de terra se propagam só por alguns quilômetros. Ou seja, é raro, por exemplo, um grande tremor de terra acontecer nos Andes, né, e algumas regiões do Brasil sentirem. É raro isso acontecer. Até acontece, às vezes acontece em Minas, em Brasília, é registrado alguns tremores de terra, cujo qual o epicentro foi lá nos Andes, tá? Mas vejam só, não dá nem 1.000 quilômetros. Agora, se acontece um grande tremor de terra nos Andes, é capaz de um sismógrafo lá na Europa sentir esse tremor de terra. Mas por quê? Porque a onda se propagou por debaixo, né? Principalmente pelo manto, que é um ambiente mais líquido, mais pastoso, né? E ela se propagou até a Europa. E aí lá é sentido, né? Então, assim, a mesma lógica serve aí para o seu exemplo, né? Se um pneu de caminhão estoura, né, ou estoura, sei lá, qual que é a pronúncia correta, num borracheiro, você pode ouvir aquela parada a centenas de metros. Mas se um pneu caminhão estoura debaixo d'água, né, a propagação do som vai ser muito menor. Tá? Espero ter respondido. Espero que tenha sido isso aí que você tenha perguntado. Não sei se foi bem isso aí, não, tá? Mas a lógica é essa, tá? O Patrick está dizendo que entendeu. Não sei se foi só para encerrar o assunto ou se eu respondi mesmo, tá? O Felipe aqui está falando, né? Dói, chega a doer a garganta. Você grita ali, né? Debaixo d'água, dói e não consegue, né? Então, é uma questão de diferença de pressão, tá? De densidade. Então, por exemplo, quando você sobe uma serra, 800, 900 metros, a variação de pressão da atmosfera faz com que você sinta uma pressão no ouvido, né? Essa mesma pressão você sente também se você mergulhar muito fundo numa piscina, né? Então, veja só, 2, 3 metros de profundidade numa piscina já eleva a pressão a 2 atms, que é o equivalente a 2 atmosferas, e aí você pensa, a atmosfera ela chega a ter 500 quilômetros de altura, né? E mesmo assim, 2 ou 3 metros de profundidade de água já é o suficiente para dobrar essa pressão. Então, o gás, ele é um elemento, né, ele é um material de uma densidade muito menor do que o líquido, tá? E o sólido costuma ter uma densidade muito maior do que o líquido, tá? Existem exceções, por exemplo, a água, né? Por incrível que pareça, a água no estado sólido é menos densa do que a água no estado líquido, né? E essa curiosidade química, né, ela é importantíssima, porque faz com que, por exemplo, a água se torne um grande isolante térmico, porque você forma um gelo na camada superficial de um lago, por exemplo, né, e esse gelo acaba evitando, né, que a friagem passe para a parte de baixo da água, mantendo essa água líquida. Tá? Se a água fosse como qualquer outro elemento, que seu estado sólido é mais denso do que seu estado líquido, quando se formasse o gelo, esse gelo iria o quê? Para o fundo, né? Mas não é o que acontece com a água, tá? Uma curiosidade da água aí. Bem, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho, para finalizar esse assunto de tectonismo, vou falar um pouquinho sobre a própria deriva continental, né, e a teoria das placas tectônicas, né? Ou seja, a teoria da deriva continental e as placas tectônicas. A deriva continental, ela, há um bom tempo, não é de hoje, que alguns cientistas e pesquisadores propõem, tá, de que a Terra se desloca e de que os continentes se deslocam. Tá? Para falar a verdade, desde o momento em que os cartógrafos conseguiram, né, fazer definições mais precisas do formato da Terra e do formato das costas dos continentes, né, foi ficando muito evidente que, em alguns lugares, esses continentes meio que se encaixavam precisamente.
né? Talvez o maior exemplo disso seja a costa brasileira e a costa oriental brasileira, né? Na verdade, a costa brasileira e a costa ocidental da África, né? Ou seja, essas duas costas, elas são um contorno quase que perfeito, né, um do outro. Então, a gente já vê alguns relatos, mesmo no século XVIII, né, XIX, de pessoas dizendo, poxa, essa coincidência ela é absurdamente grande para ser ignorada, né? Agora, até o século XX, ninguém tinha realmente, né, se debruçado sobre esse assunto de forma, né, a construir uma teoria científica, né? Até porque, apesar da coincidência, parecia muito absurdo você imaginar continentes inteiros se movendo, né? Primeiro, porque ninguém conseguia ver isso acontecer, né? Segundo, porque a própria ideia de continentes inteiros se movendo parece absurda, tá? Aí, quem vai realmente ser o pioneiro nos estudos, né, para tentar comprovar de que os continentes se movem, vai ser esse carinha aqui que vocês estão vendo agora na tela de vocês, né, que é o Alfred Wegener, né? Esse cara, ele, assim como tantos outros antes dele, né, olhou o mapa, né, reza a lenda, inclusive, que foi numa tarde de estudo, ele tinha esse hábito de ir para a biblioteca e ficar estudando, né, horas e horas, né, e um dia ele se deparou com um grande atlas, né, e ele ficou olhando esse atlas por horas e realmente ficou consternado, dizendo, tipo, cara, isso aqui não pode ser coincidência de forma alguma, né? Então ele foi bolando ali dentro da concepção dele de que forma ele poderia, né, comprovar de que esses dois continentes já estiveram unidos, né? Então, a partir dali, ele lança as bases da sua grande teoria, né, a teoria da vida dele, que vai ser a teoria da deriva continental. E o que essa teoria diz? Bem, essa teoria diz basicamente que os continentes se movem, estão constantemente em movimento, e que em um determinado momento da história eles já estiveram unidos, né? Então ele vai correr atrás de tentar provar essa teoria, porque a ciência é assim, a ciência funciona desse jeito, né? Você constrói grandes modelos científicos, né? E aí você vai tentando construir fundamentos para provar esse modelo científico, né? E aí ele começou a fazer grandes estudos, principalmente estudos geológicos, né? Estudos taxonômicos, estudos, né, ou seja, de espécies de animais, né? E ele foi, ao longo de vários anos, percebendo que existiam grandes semelhanças geológicas entre a costa, por exemplo, brasileira e a costa africana, ou seja, a composição das rochas, tanto da costa brasileira quanto da costa africana, eram muito semelhantes, o que levava ao quê? Levava a uma ideia de que elas estavam, né, um dia unidas, que elas eram um dia uma única estrutura geológica, né? Deu uma travada aqui agora. Uma única estrutura geológica. Ele também fez um longo e detalhado estudo, né, de distribuição de espécies, por exemplo, marsupiais, né? São essas criaturas mamíferos, né, cujo qual o desenvolvimento biológico, né, do feto não se dá todo dentro da mãe, né? Ou seja, parte do desenvolvimento do feto se dá de forma externa em uma bolsa, que é o que a gente chama de marsúpio, né? Então, ele, por exemplo, identificou marsupiais espalhados pelo mundo inteiro, né? Então, você tem desde o gambazinho aqui do Brasil até o canguru da Austrália, e aí ele fala, como que podem, né, os marsupiais terem se distribuído pelo globo, né, se não de forma terrestre, ou seja, andando, né? Você não consegue imaginar, né, um pequeno gambá nadando 3, 4 mil quilômetros para sair da África e chegar aqui no Brasil, né? Então, todo esse estudo geológico, todo esse estudo morfológico, né, todo esse estudo paleontológico, né, e todo esse estudo químico mesmo das rochas, ele foi, né, sendo acrescido, né, de substância para tentar comprovar a sua teoria. Agora, uma coisa sobre a comunidade científica é o seguinte: não é só porque você escreve um artigo científico,
não é só porque você tem uma teoria de que essa teoria automaticamente se torna conhecimento científico, tá? Isso é bem legal. Isso é bem legal, porque atualmente a gente tem visto muito disso, né? Com a pandemia, muitos cientistas, muitos médicos, e aí é sempre bom lembrar que, de uma forma geral, médicos não são cientistas, tá? Mas você teve muitos pesquisadores que produziram uma grande quantidade de material científico, muitos papers, muitos artigos, né, defendendo uma série infinita de soluções, de remédios, né? Agora, é aquela questão, não é só porque você fez uma testagem aqui e você escreveu um paper, escreveu um artigo científico, que automaticamente aquilo ali é ciência, né? Eu falo isso porque eu vi muita gente, né, por exemplo, defendendo remédios como a cloroquina, como a ivermectina, né, mostrando papers, mostrando artigos científicos. Aqui, ó, tem um artigo científico falando que o negócio é legal, não sei o quê. Primeiro, que quando você vai ler, né, esses artigos, e eu já tive esse trabalho de ler vários desses artigos, né, você vê que os próprios artigos, além de terem metodologias bem iniciais, são eles mesmos, reconhecidamente, trabalhos prévios, ou seja, esse aqui é um trabalho prévio, eu estou começando o trabalho, né? Então, nenhum artigo, todos que eu li, nenhum diz, ó, isso aqui é a solução, vai por mim, não tem nenhum artigo que fala isso, tá? São materiais prévios. Mas fala muito sobre como a ciência funciona, né? Por quê? Porque eu lanço um artigo na comunidade científica e essa comunidade científica ela tem que olhar e conseguir reproduzir aquilo ali, né, em outros lugares, para dizer, não, isso aqui que você está falando funciona mesmo, isso aqui, tá? Então, muitas das vezes, acontece isso na ciência, tá? Você ter trabalhos que acabam levando tempo para conseguir, né, ser reconhecidos cientificamente falando, tá? Aí você diz assim, então, professor, quer dizer que alguns desses trabalhos atuais, né, sobre remédios, podem, amanhã ou depois, serem reconhecidos como remédios eficazes? Podem sim, né? Porque aí você precisa ter todo um trabalho científico por trás disso para poder ter esse reconhecimento, tá? Agora, o que tem acontecido, principalmente com a cloroquina. A cloroquina, então, é bem claro, né? Muitos trabalhos posteriores mostraram que os trabalhos iniciais não estavam corretos. Né? Principalmente por quê? Porque a cloroquina é um remédio que funcionou muito bem in vitro. Ou seja, você pega as células, placa de Petri, joga lá o vírus, depois joga a cloroquina, e aí você vê o resultado. Aí diz, caramba, aqui, ó, matou o vírus. Tá? Só que uma coisa é você ter um punhado de células numa placa, outra coisa é você ter as células do seu corpo. E como fazer esse remédio chegar às células desse corpo. Né? Então, muitos remédios se perdem nesse período aí, nessa transição. Foi o caso, por exemplo, já comprovado por vários outros estudos da cloroquina. A ivermectina também, já tem muitos estudos meio que dizendo assim, olha, mais ou menos. Então, quando na internet você vê um artigo científico, e esse artigo científico você olha a data é de abril de 2020, você diz, essa bagaça aqui já está meio ultrapassada. Né? E o Wernicke aconteceu a mesma coisa. O cara fez um estudo super profundo, nem foi um artigo só, não. Ele fez um estudo de anos, né? Ou seja, de décadas, colhendo dados, jogando isso na comunidade científica, e de uma forma geral, a comunidade científica recebia isso com muito ceticismo. Por quê? Porque a teoria dele tinha um ponto falho. Qual era o ponto falho? Era explicar como os continentes se moviam. Não, beleza, estou vendo aqui que você juntou esse dado aqui de que geologicamente a costa do Brasil é igual à costa da África, porra, fora isso aí, né? Estou vendo essa questão dos marsupiais, estou vendo essa questão das plantas, né? Tem espécies das plantas na Austrália, tem a mesma espécie na África, pô, isso aí é foda mesmo, mas agora, tá como? Como que os continentes se movem? E aí que a teoria dele dava uma viajada, porque ele achava que os continentes, na verdade, eles flutuavam sobre um grande oceano subterrâneo. Né? Então a parada ficava meio tipo assim, tá, então peraí, quer dizer que os oceanos boiam? É isso que você está querendo dizer? Que eles estão boiando num oceano, né, de água?
pô, tá meio viagem isso aí, prova isso aí então. E ele não conseguia provar isso, não tinha como provar isso, né? Então, de uma forma geral, a deriva continental, ela foi deixada de lado, porque apesar de ter muito fundamento de dados, ela não explicava o mecanismo que ela se propunha a explicar, né? Que era como os continentes se moviam, né? Então, o Vénega, inclusive, né, ele dizem, né, que ele passou por grandes períodos de depressão, de alcoolismo e coisa e tal, porque ele, né, imagina, você ter um trabalho de uma vida, 10, 15, 20 anos, né, dedicado àquilo, juntar dados, ter a convicção de que você está certo e, de uma forma geral, a comunidade científica não aceitar porque você tem furos graves no seu trabalho. Coisas da ciência, coisas que a ciência é muito malvada, tá? Todo mundo que um dia aí pegar uma banca aí, vocês vão ter uma experiênciazinha agora aí com o TCC, né? Quando vocês estiverem terminando o curso de vocês, mas não é nada comparado, por exemplo, a você apresentar uma monografia ou você apresentar um artigo científico. Quando você lança uma parada dessa, a responsabilidade da ciência é vir bater naquilo, né? Você raramente vai ver a galera dizendo, olha, que coisa, como que você mandou bem, como você é inteligente, né? Não fazem isso não. Os caras leem e batem em você de toda forma que puderem, exatamente para você tentar, né, ir respondendo os furos da sua pesquisa, tá? Então, Vénega, por exemplo, ficou bem mal com isso, né? Porque sua teoria não foi aceita pela comunidade científica de uma forma geral, e, na verdade, ele morreu, né? Parece que ele morreu, foi até numa expedição do Polo, né? O seu corpo nunca foi achado, né? E ele morreu sem reconhecimento nenhum, porque a ciência não tinha aceitado aquele trabalho dele, tá? Mas poucos anos depois, tipo 5 anos depois da morte dele, né? Meio que os fundamentos que explicam como os continentes se movem começaram a ser descobertos, né? E aí a teoria de Vénega acabou sendo resgatada, né? Quando se descobriu o quê? O tectonismo de placas, tá? Então, para mostrar que a vida não é muito justa, né? E o que é a teoria das placas, o tectonismo de placas tectônicas, né? Basicamente, na Segunda Guerra Mundial, se inventou um aparelho que é o sonar, né? O sonar é aquele aparelho sonoro que emite ondas sonoras debaixo da água, né? E ele meio que consegue captar, através de microfones, tá? Os ecos que essa onda sonora produz, tá? Então, assim, é um equipamento muito sensível que foi inventado na Segunda Guerra Mundial para detectar submarinos, né? Principalmente os U-boats, né? Os submarinos alemães que estavam tocando terror no Oceano Atlântico, né? Só que quando acabou a guerra, esse sonar ele começou a ser utilizado para outros fins, principalmente fins científicos, ou seja, analisar como era o fundo do oceano, por exemplo, porque também era um local que o homem nunca tinha ido. A pressão era absurda, não tinha como ir a 5, 6 mil metros de profundidade. Então, começou-se a analisar toda o leito oceânico. Então, veja só, a gente só começou a estudar de forma séria e científica o fundo do oceano há uns 70 anos para cá, tá? E logo se descobriu uma imensa cadeia de montanhas, né, que é chamada de cadeias meso-oceânicas, tá? Então, vocês podem ver aqui, que essa cadeia, vejam só, essa cadeia de montanhas, ela bota no chinelo qualquer outra cadeia, né, que a gente tem na superfície. Por exemplo, olha o tamanho dos Andes perto da cadeia meso-oceânica, tá? Que é basicamente uma cadeia de montanhas, é um rasgadão da Terra, né, que compreende 12 mil quilômetros de extensão, né? É chão para mais de metro, tá? E o que eles perceberam nessa cadeia meso-oceânica é de que as rochas, elas tinham idades bem distintas. Quanto mais próximo era, né, as rochas dessa cadeia, né, dessa fissura, mais novas elas eram. Então, geologicamente falando, você tinha, né, quanto mais próxima a rocha, mais nova. Então, isso começou a mostrar o quê? De que aqui, nessa região, a
crosta da Terra estava se formando, ou seja, estava se formando uma crosta nova, tá? E é interessante porque se aqui está se formando uma crosta nova, das duas uma, ou a Terra estava aumentando de tamanho, ou em algum outro lugar da Terra a crosta estava sendo destruída. E aí, depois de muita análise, se percebeu e se encontrou regiões da Terra onde a crosta estava sendo destruída, ou seja, ela estava sendo engolida. Uma dessas regiões é aqui, ó, é exatamente aonde você tem o litoral do oceano, da América do Sul. Porque aqui você tem uma placa, que é a placa Nazca, tá? E aqui você tem a placa sul-americana. A placa sul-americana, depois se descobriu, como toda placa continental, é menos densa do que uma placa, né, oceânica, como a gente já falou agora há pouco. Então, o que acontecia? O que acontecia é que essa placa da Nazca, ela estava se metendo debaixo da placa sul-americana. Então, nessa região, a crosta da Terra estava sendo destruída. Então, à medida que você tinha um lugar onde a crosta estava sendo criada, em outro ela estava sendo destruída. Com o tempo, se percebeu logo que basicamente a Terra ela é subdividida em grandes placas, em grandes partes, né, em que algumas dessas partes a placa está se afastando e formando uma nova crosta, e em outras essas placas estão entrando em contato e se destruindo, né? Então, surge aí a ideia de placas tectônicas, tá? E o mecanismo que tornava possível o movimento dos continentes, né? Então, vejam vocês, o Werner, ele se equivocou ao não conseguir explicar como esses continentes se moviam, mas depois, com a invenção do sonar e a detecção de todo esse relevo oceânico, foi se percebendo, né, de que, na verdade, os continentes eles não se movem sobre um mar de água subterrânea. Na verdade, você tem uma grande porção de crosta, né, que sofre uma pressão das regiões ainda mais abaixo da crosta, que é o manto, e esse manto, ao gerar uma pressão sobre a crosta, move essa crosta. Tá? E aí a gente sempre é bom lembrar que quando a gente fala sobre placas tectônicas, a gente não está falando como aquela ideia que as pessoas têm de que as placas estão aqui como gelo, por exemplo, e elas de repente se chocam assim. Não, na verdade a crosta ela é uma coisa só. Imaginem como se fosse um ovo de galinha, né? Que a crosta é muito fina, tá? Mas é muito dura. E aí você tem uma pressão, você esquenta, né, esse ovo. E aí o que acontece? A clara do ovo, ela entra em um processo que ela acaba empurrando a casca, e a casca ela se rompe. É mais ou menos assim que acontece com a Terra. Você tem o manto gera uma pressão sobre a crosta, e a crosta, nas suas regiões mais frágeis, ela acaba se rompendo, formando esse contato de placas, tá? Então, a gente tem, basicamente, 3 tipos de placas. Aqui, ó, essa imagem aqui mostra a medição, né, da cadeia mesoceânica, e quanto mais próximo você estava dessa cadeia, mais nova era, né, a crosta. E é interessante porque, por exemplo, você conseguia, inclusive, encontrar alinhamentos do mesmo período. Então, o que mostrava que, por exemplo, esse alinhamento de 9 milhões de anos, que mostrava o quê? Que toda essa parte já esteve unida aqui há 9 milhões de anos atrás, mas que depois foi empurrada nessa direção, ó, nessa direção contrária. O que mostrava o quê? Que se tratava de uma cadeia onde a crosta estava sendo empurrada e formada uma nova crosta. Porque aqui no meio, você forma um buraco, mas não é tipo você joga uma moeda e nada acontece. Não, você tem um manto ali embaixo, que é magma, esse manto sobe e preenche aquele lugar que ficou exposto, formando uma nova crosta, né? Ele se resfria e forma uma nova crosta. E aí você vai ter, com o tempo, a formação dessa cadeia mesoceânica, tá? Então, gente, já são 10h40, eu sei que vocês já estão aqui muito tempo, tá? Eu também já estou indo para a minha reunião, já até veio aqui já um alarme aqui sobre isso, tá?
Só vou fechar o assunto aqui falando sobre tipos de contatos de placa. Aqui, essa imagem, eu gosto muito dessa imagem, porque ela é a imagem na Islândia, né? Que é aquela pontazinha, deixa eu mostrar aqui para vocês. É essa pontazinha aqui, ó, da cadeia mesoceânica, tá? Então, na Islândia, você consegue ver, basicamente, duas grandes placas tectônicas. A placa, né, norte-americana e a placa euroasiática, que se encontram aqui na Islândia. Então, você consegue ver nessa foto exatamente essas duas placas tectônicas, tá? Se você tem, é claro, um buraco que aí daqui a pouco é preenchido por sedimentos, mas se você continuar cavando aqui, você vai até o manto da Terra, né, percebendo como que a crosta está dividida, né, em duas partes, tá? Então, eu gosto muito dessa imagem, propriamente dita, né, que é uma viagem de você estar mergulhando sobre duas placas tectônicas, tá? Então, essa imagem aqui eu acho bem legal, porque é a imagem que mostra mais ou menos como é o globo, tá? E como que essas placas elas se distribuem e se dividem, né? E se deslocam pelo mundo, tá? Essa outra imagem aqui mostra como que é mais ou menos as placas debaixo da Terra, tá? Ah, professor, mas como que eles sabem isso? Bem, basicamente analisando atividades sísmicas, tá? Aonde você tem atividade sísmica é onde a crosta é mais frágil, é onde a pressão do manto acaba quebrando essa crosta e formando esse movimento, tá? Aqui é um gifzinho mostrando mais ou menos como que a gente saiu lá da Pangeia, que é esse continente unido que o Werner tanto falava, né, nos seus estudos, e aí, graças ao movimento tectônico, você vai ter o deslocamento, né, dos continentes, tá? Então, vejo vocês, no final das contas, o Werner esteve correto em uma parte da sua teoria, tá? E essa parte acabou sendo resgatada, porque a ciência é assim também. A ciência é dura, ela é dura, né, com as pessoas. Mas quando ela tem que reconhecer os créditos, ela reconhece, ou seja, reconhecer a fonte. Por que o plágio é uma coisa tão abominável na ciência? Porque você não pode simplesmente pegar e copiar o texto de outro e colocar no seu trabalho. Isso é uma coisa abominável. Por que isso? Porque a ciência ela vive de crédito. Uma das compensações do cientista é ser reconhecido pela sua teoria, né? Porque dinheiro o cientista não ganha mesmo, né? Então, ele já está meio que... Então, pelo menos ser consagrado, né? Ser reconhecido. Então, uma das coisas que a ciência faz é isso. Ela pode bater no cara. Mas se depois, né, essa teoria for comprovada pelo método científico, você vai lá na origem do cara, o cara que propôs, né, e você diz, ó, esse cara aqui foi um dos primeiros a reconhecer isso, né? É claro que a ciência não é perfeita, né? Depende muito também dos palcos de consagração, ou seja, depende muito de onde você está falando, né? Se você for um cientista, por exemplo, um cientista na Bolívia, no Paraguai, trabalhar numa universidade, né, na Bolívia, a sua chance da sua teoria ser reconhecida internacionalmente, ela é significativamente menor, né? Porque até aqui no Brasil mesmo, você pega entre as maiores universidades do mundo, a maior do Brasil é a USP, que está ali na posição 160, 170 entre as universidades do mundo inteiro, né? Então, é claro que um professor da USP escreve, ele é mais reconhecido do que um professor na Bolívia escreve. Agora, um professor em Harvard, o que ele escreve é internacionalmente muito mais reconhecido do que um professor na USP escreve, tá? Eu gosto sempre de fazer analogia com o time de futebol. O melhor do mundo da FIFA nunca é um jogador que joga na América do Sul, nunca é um jogador que joga na Austrália, nunca é um jogador que joga no Japão. Ele pode fazer chover, né, no campeonato, ele pode marcar 200 gols, ele pode dar 200 assistências, mas se ele não estiver jogando no principal palco de consagração do futebol, que é a Europa, ele dificilmente vai ser reconhecido como o melhor do mundo, né? Então, a mesma coisa acontece na ciência. Tem alguns lugares, tem algumas revistas, que quando você escreve, você consegue publicar, você vai ser reconhecido internacionalmente, tá? Bem, gente, para fechar aqui, tá? Essa aqui é uma imagem legal, que discute as teorias de como o manto interfere, né? Como que essas correntes de convecção, né, elas interferem movendo a astenosfera,
tá? Então, existe todo um modelo que acredita que o movimento ocorre basicamente na estenosfera, e uma outra teoria que acredita que a corrente de convecção ela vem de camadas mais profundas do manto, tá? Isso, na verdade, até hoje é um embate científico, tá? Não tem ainda uma resposta definitiva, tá? Mas aqui a gente chega ao último assunto de hoje, que é a questão dos contatos de placas, tá? Então, basicamente, os continentes se movem e eles acabam se movendo nesses contatos aonde a crosta é mais sensível à pressão do manto, né? Então, a gente tem basicamente 3 tipos de contatos de placa, tá? Os contatos do tipo transformante, né? Que é esse tipo aqui em que as placas estão se deslocando em sentidos paralelos, né? E aí, então, o que acontece? Você basicamente tem esse deslocamento que é mais um roça-roça mesmo, né? Pouca vergonha, tá? Entre as duas placas tectônicas, tá? Então, aí a pessoa pode dizer, então essas placas são menos violentas. Não, nada a ver, tá? Por exemplo, a falha de San Andreas, né, que você tem lá na Califórnia, ali na costa oeste dos Estados Unidos, ela é extremamente ativa e é uma placa transformante, tá? Você tem também os limites divergentes, que é, como o próprio nome diz, contatos de placa em que as placas vão no sentido contrário, tá? É onde você tem a formação de uma nova crosta, como é lá na cadeia mesoceânica, tá? E você tem, tá, o contato de placa convergente, quando as placas elas acabam se deslocando no sentido, né, no mesmo sentido, ou seja, no sentido uma contra a outra. E aí, dependendo dos tipos de placas tectônicas que você vai ter ali, tá, você vai ter, normalmente, uma placa oceânica indo para o fundo, né, porque ela tem uma densidade maior, ou seja, gerando uma subducção, tá, e a placa continental, um suerguimento, tá, e muitas das vezes um encrespamento dessa placa. E aí você tem a formação de cadeias de montanhas, como é o caso que acontece no Himalaia e como acontece nos Andes. Cadeias essas que ainda estão crescendo. Por quê? Porque você tem esse movimento acontecendo ainda, tá? No caso do Himalaia, você tem um contato de 2 placas de densidades semelhantes, tá? Então elas bateram e meio que se dobraram, como se fosse um choque de carro mesmo, né? E aí, no caso, você tem a placa que é a indiana se chocando com a placa euroasiática, tá? E esse choque, a Índia, até alguns milhões de anos atrás, era uma ilha, e agora é uma parte do continente asiático, mas esse choque, né, acabou provocando a formação do Himalaia, que ainda está se formando, ainda está crescendo, e é a maior cadeia de montanhas do mundo. Já no caso dos Andes, você tem uma placa convergente, né, um contato convergente, tá? Só que de uma placa oceânica, que é a Nazca, com a placa continental, que é a sul-americana. E aí a Nazca acaba descendo. Então o que acontece, pessoal, com a placa quando ela desce? Bem, ela entra em contato com a pressão do manto, o calor, e ela se desfaz. Ela vira também manto. Então, vejam vocês, as rochas estão constantemente se reciclando. É por isso que é tão difícil a gente analisar coisas de 3, 4 bilhões de anos atrás, porque muitas dessas rochas que estavam no início da formação da Terra já foram recicladas, já foram refeitas por a Terra ser um planeta geologicamente ativo. Então, é por isso que quando você quer analisar, por exemplo, a formação do sistema solar, a Terra é um lugar ruim de você analisar isso, porque ela está em constante, né, renovação. Esse é um motivo também de que você não tem tantas crateras de impacto na Terra, porque essas crateras elas vão sendo, né, decompostas com o tempo, elas vão sendo eruditas pelo tempo. E o próprio intemperismo faz isso. A força exógena, né, chuva, sol, vento, vai decompondo a rocha. Tá? Porque o que a gente está falando aqui, manto e coisa e tal, são forças endógenas, tá? São as forças que criam relevo. E você tem as forças exógenas, que são as forças do intemperismo, chuva, água, que desconstroem relevo. Então, basicamente, a história do relevo da Terra é isso, é um constante movimento de formação, né, por forças endógenas e destruição por forças exógenas. Então, quando você olha uma montanha, um morro, como vocês veem aí nas cidades de vocês, o que vocês estão vendo é uma fotografia de algo que está se movendo.
é dinâmico, está se movimentando, só que se movimenta de forma tão lenta, né, que a gente não consegue perceber. Para a gente parece uma coisa sólida, tanto que os cientistas durante centenas de anos duvidavam de que os continentes se moviam. Mas depois de todo esse estudo que pegou a análise do tectonismo de placa e a deriva continental de Wernicke, a gente conseguiu construir um modelo em que mostra o quê? Que a Terra está geologicamente se movimentando, se modificando com o passar do tempo. Tá, gente? Então, eu acho que essa é a minha contribuição para vocês hoje, tá? Já está na hora lá da minha reunião, tá? Eu quero agradecer muito a participação de vocês, guerreiros, heróis, né? Guerreiros de Jedi que chegaram aqui, tá? Quero desejar também boa sorte para vocês lá na prova, né? Creio eu que a prova é amanhã, né? Sábado. E aí eu já dou uma dica para vocês. Confiança é tudo, tá? E todas as pessoas que estiverem em volta de vocês são seus competidores, são seus concorrentes. Então, vocês devem chegar lá demonstrando convicção e certeza que vocês sabem o que vocês estão fazendo. Por que vocês vão fazer isso? Porque vocês vão desestabilizar os seus concorrentes próximos. Tá? Eu sempre falo isso para os meus alunos, para os alunos de pré-vestibulares, ao longo de toda a minha vida. Cheguem como se fosse aquilo um mero protocolo. Né? Cheguem lá e façam a prova. Se puder, até dar uma risadinha de vez em quando. Fácil. Né? Por quê? Porque isso vai desestruturar a galera. Né? Creio eu que você já deve ter passado por essa situação numa prova. Tipo, porra, não sei nada. Aí você olha pro lado, tá lá o cara lá escrevendo coisa pra caramba. Você, caralho, tô fudido. Às vezes o cara tá lá escrevendo só compra de supermercado, batata, tomate, cenoura, miojo, né? Mas só em você ver o cara ali do lado escrevendo coisa pra caramba, você diz, caraca, fudeu, não sei nada. Né? Então, desestruture o seu adversário. Né? E eu tenho certeza que vocês também vão mandar muito bem e vão conseguir alcançar o objetivo de vocês. Tá, gente? Então, valeu. Até, né, o próximo ciclo, né, no caso de vocês são segundo ano, né? Então, até o terceiro ciclo. Então, existe até uma possibilidade real de que o nosso terceiro ciclo seja feito presencialmente, né? Todo presencialmente. E muito provavelmente o terceiro ciclo já começa no final do ano, início do ano que vem. Né? Então, eu, pelo menos, a minha esperança, a minha expectativa, né? Não querendo também criar falsas expectativas, falsas esperanças, mas para mim, lá dentro, assim, eu acho que o terceiro ciclo desse ano a gente vai fazer de forma presencial para todo mundo. Né? Talvez esse segundo ciclo seja um ciclo de transição, né? Ou seja, a gente muito provavelmente vai começar ele de forma remota, né? Porque já vai começar em agosto, né? Mas a gente deve gradativamente ir para uma coisa híbrida, né? Durante o segundo ciclo, né? Que é lá para setembro, outubro. Né? Mas o terceiro ciclo, eu creio que a gente já vai estar com uma coisa mais consolidada e a gente consiga fazer alguma coisa mais presencial, tá? Então, eu aguardo vocês lá no terceiro ciclo. Valeu, gente? Boa sorte e até a próxima, tá bom? Vou parar aqui a gravação agora. Não deu para falar tudo, infelizmente, né? Cartografia vai ficar de fora, mas a gente pode dizer que a gente abarcou aqui mais ou menos 70% do que cai ali nessa primeira fase de vestibular. 70%, 80%, tá? Gente.